Então tá bom. Eu gostaria de começar falando sobre o fundador do mormonismo, chamado Joseph Smith. A história conta que aos 14 anos de idade ele foi a um bosque orar para saber a qual igreja ele deveria se filiar, porque havia uma grande disputa religiosa na época nos Estados Unidos e ele estava confuso e ele foi ao bosque orar, perguntar a Deus a qual igreja ele deveria se filiar, e conta a história que ele viu Deus e Jesus Cristo no bosque, e que logo em seguida foi dito a ele que ele restauraria o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo sobre a terra, e que ele não deveria, portanto, se filiar a nenhuma igreja, na época porque todas estavam erradas. Muito bem. Essa é a história que eu conhecia. Essa é a história que é contada pra gente na igreja. Se você pegar os manuais e você for pesquisar sobre a primeira visão, fala os manuais de história oficial da igreja, você vai descobrir que ele só falou que tinha tido essa visão 12 anos depois do fato, 12 anos depois da data que ele disse que teve a visão. E ele contou essa história, a versão da primeira visão foi modificada 8 vezes. A versão da primeira visão foi modificada 8 vezes. Ou seja, ele não foi lá no bosque, viu Deus e Jesus Cristo e saiu contando para todo mundo o que tinha acontecido e testificando sobre isso e começando a ser perseguido por causa disso, como é contado pra gente. Eu não sabia disso. Eu realmente não sabia. Com relação à tradução do livro de Mormon, eu vou deixar para falar sobre esse assunto no outro vídeo, porque é um assunto bem extenso. E tem algumas coisas muito interessantes sobre Joseph Smith que eu acho que todo mundo precisa saber. Porque ele alegava ter revelações de Deus, ele alegava estar fazendo tudo por revelação. Nós conhecemos uma história que é bem famosa, uma história que realmente aconteceu, que ele num determinado momento foi pego e jogaram pinche no corpo dele e colocaram penas. E foi muito doloroso para retirar aquilo tudo do corpo dele e tudo mais. E quando a gente escuta essa história, a gente pensa, nossa, né, que homem valente, que homem fiel à causa de Jesus Cristo e tudo mais. Na verdade, o que aconteceu é que ele e Emma, a esposa dele, moravam num quarto, numa casa com uma família, eles alugavam esse quarto. E na família tinha uma jovem de 15 anos de idade. E o pai da moça pegou ele tendo relação sexual com a menina. Ele sendo homem casado, né? O pai dela ficou tão aborrecido que ele pegou ele e falou assim: ah, é? Vem cá que eu vou te ensinar uma lição. Jogou pinche e penas no corpo dele para ele aprender a não fazer isso com a filha de ninguém mais. Profeta de Deus. Tá bom. Isso foi só o começo. Tem uma outra história que Emma Smith chegou em casa no horário que ele não esperava que ela fosse chegar. Ela escutou um barulho no celeiro lá fora e ela foi ver o que estava acontecendo. Ela viu por uma fresta Joseph, o marido dela, tendo relação sexual com Fanny Alder, uma jovem de 18 anos de idade. Na verdade, isso aconteceu antes do episódio do pinche com penas. Aquela foi a primeira vez em que Emma pegou ele cometendo adultério no celeiro com essa jovem de 18 anos. E ele não sabia o que dizer, porque ele foi flagrado lá e ele disse a ela que foi uma revelação de Deus, que ele deveria ter relação sexual com ela e procriar. Eu não sabia que ele já tinha se casado com 4 mulheres, se selado a 4 mulheres antes de se selar a Emma. Ele começou a ter esses casos com essas mulheres e então ele instituiu a poligamia porque ele lembrou, puxa, mas
caso de poligamia na Bíblia. Então eu posso fazer isso também porque, né, é uma boa justificativa para minha alta libido. É chocante ouvir isso, e eu entendo se alguém tá aí ouvindo e pensando, a Vânia tá louca. Eu não tô louca. As coisas que eu tô falando para vocês estão nos manuais oficiais de história da igreja. Algumas coisas eu li pessoalmente dos manuais, outras coisas eu escutei e li de ex-mormons, porque depois que eles descobrem tudo isso, eles falam, isso é uma farsa, isso é uma fraude. Esses homens são acadêmicos, PhDs e doutores, de novo eu estou falando isso, na área de história, antropologia, sociologia, religião e psiquiatria. Então, eu jamais inventaria essas histórias. Eu gostaria que fosse invenção, porque eu acreditei e eu me dediquei a essa religião por 36 anos da minha vida, a essa farsa. Então, Joseph Smith começou a poligamia. Ele teve de 30 a 34 esposas. A mais jovem delas tinha 14 anos de idade. Essas que eram jovens, ele chegava para elas e falava assim: olha, tive uma revelação de que você precisa se casar comigo. Elas não queriam casar com um homem de 20 e poucos, 30 anos de idade. Elas falavam: não, mas eu não quero casar contigo. Aí ele falava para elas o seguinte: se você não casar comigo, a tua família inteira vai perder a exaltação. Você quer fazer isso? Você vai colocar a exaltação da tua família inteira em risco só porque você não quer casar comigo? Então elas concordavam e se casavam com ele. Além dessas jovens que ele pedia, com quem ele se casava, se ele via uma mulher casada, marido vivo, que era atraente, ele chegava para ela e falava assim: olha, o negócio é o seguinte, eu tive uma revelação de que você precisa se casar comigo. Obviamente a resposta delas primeiro era: não, mas eu sou casada já. E ele falava assim: olha, tem coisas que a gente não vai conseguir entender nessa vida. A gente tem que agir pela fé. Um dia a gente vai entender tudo. E algumas delas deixavam os maridos e se casavam com ele. Isso se chama polyandry. Pesquisa nos manuais da igreja se você não pode acreditar. Porque eu também não pude acreditar quando eu escutei. Esse era o profeta de Deus que diz ter restaurado o evangelho de Jesus Cristo sobre a terra. Que a gente segue com todo vigor, né? Que a gente se sujeita a todo aquele abuso, terrorismo espiritual que eles fazem com a gente. Começou bem certinho, começou perfeitamente pelo próprio fundador. Os outros profetas que seguiram só deram sequência ao trabalho que ele começou. Então alguns homens não aceitavam e falavam assim: não vou dar minha esposa para você. Eu não acredito que isso tenha vindo de Deus. Então eles se afastavam da igreja, eles eram excomungados, eles eram considerados apóstatas, porque eles estavam se recusando a seguir uma admoestação do profeta de Deus. Uau! Uma outra coisa que a gente sempre pensa a respeito de Joseph é que ele era um homem humilde, né? Claro, se ele era um profeta, né? Se ele falava com Deus face a face e tudo mais. Ele era um homem humilde. A igreja conta pra gente uma história de que ele falou, e realmente ele falou, mas não nessas palavras. A igreja fala pra gente que ele disse que ele é o homem que mais fez pela salvação da humanidade do que qualquer outro homem que pisou sobre a terra, com exceção de Jesus Cristo. Isso é a história que a igreja nos conta, porque soa bem, né? Se você pegar o volume 6 de História da Igreja, página 490, em inglês, eu não sei se essa é a mesma página em português, você vai ver o que ele realmente falou. As palavras dele estão lá registradas, documentadas. Numa conferência, ele estava discursando no púlpito e ele falou que ele é o homem que mais fez pela salvação da humanidade do que qualquer homem que já pisou sobre a terra, inclusive Paulo e Jesus Cristo. E ele vai um pouco mais além. Ele fala que os seguidores de Jesus Cristo abandonaram ele, mas que os santos dos últimos dias nunca abandonaram Joseph. Para mim, eu tenho muita dificuldade em acreditar que um profeta de Deus, que clama ser, sobe no púlpito, se coloca numa posição acima de Jesus Cristo, que é o Salvador da humanidade, e que Deus estaria bem com isso. Das duas, uma, ou
Ou ele não é um profeta de Deus coisa nenhuma, ou a gente precisa entender melhor que tipo de Deus é esse a que ele está se referindo. Tem muito mais coisas para falar sobre Joseph, mas eu quero manter esses vídeos curtos para não ficar muito cansativo. Talvez eu volte a falar, talvez não, eu vou voltar a falar sobre ele. Vou falar sobre a tradução do livro de Mormon. E algumas coisas vão fazer sentido para vocês, outras não, as que não fizerem sentido. Pega os manuais e lê, porque a gente não é incentivado a fazer isso, né? É apostasia. Inclusive, Aldeboy K. Packer, num dos discursos, num dos mais famosos discursos que ele fez na BYU, no Serão, ele disse que o meio acadêmico deveria tomar muito cuidado ao estudar a história da igreja, porque alguns fatos não edificam a fé. Ok. Quando muitos professores da BYU, quando eles começam a ter dificuldades em aceitar esses fatos, eles querem publicar. A postura da igreja é excomungar todos eles. Eles são demitidos do trabalho deles e eles são excomungados depois. Alguns acadêmicos dos quais eu aprendi, estou aprendendo sobre a história da igreja, só para vocês saberem, um deles é John Dehlin. Ele tem doutorado na área de psicologia, ex-mormon, serviu missão, tudo mais. Ken Clark serviu por mais de 30 anos como coordenador do sistema educacional. Eu não me lembro qual é a área dele, mas ele é PhD em alguma dessas 5 áreas que eu falei para vocês. Thomas Murphy, PhD em antropologia, ele fez o estudo de DNA do livro de Mormon, que eu estou muito ansiosa para dividir com vocês. Grant Palmer, ele também PhD, eu acho que em religião, não me lembro a formação dele, mas também PhD, ele tem vários livros que ele escreveu sobre o mormonismo. Ele é cristão como eu sou cristã. Qualquer homem que se coloque numa posição acima de Jesus Cristo e que incentiva a idolatria, porque isso para mim é idolatria, eu desprezo. Eu não aceito. Eu coloco meu relacionamento com Deus acima de tudo isso. A gente vai conversando e eu vou continuar dividindo com vocês as coisas que eu tenho aprendido. Obrigada por me escutar. Tchau, tchau.